Igreja, graça e paz. Ainda em pé, convido os irmãos para abrirem as Bíblias em Filipenses 2, no capítulo 5, no versículo 11. E em seguida, chamo as crianças aqui à frente para a gente orar. Então, vamos ler. Essa versão que eu tenho aqui é a NA. Filipenses 2, no capítulo 2, versículo 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que passagem maravilhosa. Convido as crianças a virem aqui à frente para a gente orar. Vão lá para baixo receber a palavra de Deus numa linguagem que seja mais acessível a elas. Vamos orar então, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento, Pai, te agradecemos por esses pequeninos. Obrigado pela vida de cada um, Deus, de cada uma dessas crianças, Pai amado. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos coraçõezinhos dela através das palavras proferidas pelas professoras que estarão lá abaixo, ministrando os corações, Deus, que essa semente venha frutificar, Deus, na vida delas, conforme elas vão crescendo, em graça, sabedoria e também em tamanho, Pai amado. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito guie esses pequeninos durante sua vida, Deus. E que o Senhor dê sabedoria principalmente aos pais, Deus, para guiá-los nos Teus caminhos. Também te peço por essa palavra, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que cada palavra proferida por mim, Deus, seja guiada por Ti, Deus. Em nome de Jesus, que Tua palavra encontre morada nos nossos corações, Deus amado. Porque a palavra é Tua, não é minha, não é de ninguém mais, Pai amado. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Fui incumbido hoje de ministrar a palavra. Estou um pouco nervoso. Primeira vez aqui na igreja. Nessa igreja onde eu praticamente cresci. E voltei. Então, irmãos, essa passagem é muito conhecida de todo mundo. Nós vamos dar um contexto um pouquinho melhor para a nossa palavra. Essa carta a Filipenses, ela foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso. Alguns afirmam que ele estava preso em Éfeso. Alguns têm essa teoria, já que Éfeso era considerada uma segunda Roma devido à sua importância. Ela era muito importante comercialmente, politicamente também. Mas a maioria concorda que ele estava preso em Roma já no fim de sua vida, né? Encaminhando para sua morte. Então esse é onde Paulo poderia estar, né? Ou provavelmente estava. A igreja em Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Em Atos, no capítulo 16, relata o início dessa comunidade. Paulo teve uma visão, ele estava em Trode, na qual um homem aparece para ele e fala assim: passa na Macedônia e nos ajuda. E ele entendeu que era uma direção do Espírito Santo para levar o evangelho à Europa. Macedônia fica na parte mais ao sul ali da Europa, bem perto ali do Mar Morto. A primeira cidade que ele parou na Macedônia foi em Filipos, que era uma colônia romana muito importante também. Quando Paulo chega lá, ou chega em uma cidade, geralmente ele vai numa sinagoga para poder fazer a exposição do evangelho, para poder pregar o evangelho. Só que nessa cidade não tinha sinagoga.
E onde ele vai? Vai para a beira de um rio, e lá ele encontra Lídia, que era uma comerciante muito temente a Deus, que naquele momento, durante a pregação, ela se converte, né, e toda a sua casa se converteu. O Espírito Santo os guiou a isso. Depois, Paulo liberta uma jovem escravizada por um espírito adivinhador, e isso causou perseguição, porque essa jovem era escrava e, como tinha esse espírito adivinhador, dava lucro para os seus donos. E trouxe perseguição e causou, inclusive, a prisão deles. Eles, no caso, Silas, que o acompanhava também. Aí, durante a noite, eles cantaram na prisão, oraram, o terremoto aconteceu, os libertou. E o carcereiro estava prestes a se matar, Paulo e Silas impediu ele, e ele também se converteu, o carcereiro. Então, esse conjunto de pessoas improváveis, uma empresária, um carcereiro romano, e talvez alguns ex-escravos, se tornou o início da igreja de Filipos. E ele escreve essa carta, depois que essa igreja já está mais estabelecida, para agradecer, provavelmente, a ajuda financeira. Provavelmente não, para agradecer a ajuda financeira que os filipenses estavam dando a eles, a Paulo principalmente, encorajá-los, porque muito provável eles estavam preocupados com a sua prisão, e também para exortar, devido a alguns problemas pontuais que poderiam estar acontecendo na igreja. De forma resumida, meus irmãos, esse é o contexto dessa carta. Então, voltando para o texto, esse trecho que a gente acabou de ler, existe um certo consenso que ele se refere a uma citação, ou a um poema, ou uma canção que circulava na época. E alguns teólogos até se referem a esse trecho como o hino cristológico. Vale lembrar que naquela época eles não tinham, né, não possuíam uma Bíblia como nós temos hoje, os evangelhos organizados, muito provavelmente nem estavam escritos ainda e circulando. Então faz sentido alguns poemas ou canções que traziam essa essência do evangelho, a memória. E eles facilitavam a memorização, né? Uma canção a gente grava muito mais rápido. Por isso que é importante a gente cantar a palavra. E esse trecho parece ser exatamente isso. Um resumo que trazia à memória toda a teologia cristã, já que não se tinha, né, o Novo Testamento. Ele abrange desde a encarnação de Cristo até o final dos tempos, a escatologia, até a parousia, a volta de Cristo, né? Pois bem, quero tratar com vocês 3 tópicos hoje. Primeiro tópico, eu não vou falar os 3 porque eu quero fazer gradativamente. Mas o primeiro tópico, meus irmãos, é a divindade de Cristo. Quando os povos antigos eles pensavam seus heróis, seus governantes, seus reis, quem que a gente pode citar que eram muito exaltados? Trouxe 2 exemplos aqui. Alexandre o Grande, né? Ele teve muito sucesso nas suas conquistas e isso foi suficiente para ele ser considerado divino pelos padrões daquela época, né? Augustus, no caso César, para quem não sabe, César e Augusto são títulos, não são nomes. O primeiro foi Júlio César, aí do nome dele César virou o título, né? Os outros reis romanos, os imperadores romanos, utilizaram desses títulos. Ele pôs fim a uma guerra, instaurando a famosa Pax Romana. Não sei se vocês já ouviram falar da Pax Romana. E outros governantes fizeram o possível para reproduzir esse modelo de governo, onde o maior é o exaltado, né? Pelas conquistas, pelos seus feitos. Mas a mensagem de Cristo levada por Paulo aqui, ela é subversiva e é contracultural nesse ponto. Esse trecho exemplifica bem isso. E aqui eu faço uma observação. É a mensagem de Cristo, não é a mensagem de Paulo, não é a mensagem de Pedro, não é a mensagem do pastor Arthur, do Jacob ou de qualquer outro. Essa é a mensagem de Cristo. Nós somos apenas mensageiros
E a mensagem está na palavra. O que a gente faz mais aqui é conversar sobre essa palavra e trazer edificação. Mas a palavra está escrita, meu irmão, todos nós temos acesso. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, você tem toda a autonomia de olhar para a palavra. Não, mas não é isso que a palavra está dizendo. Marcos, no capítulo 10, no versículo 42 ao 44, mostra bem esse antagonismo, essa contracultura. Fala o seguinte: mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os que dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Entre meu povo não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Alguns afirmam que Cristo deixou de ser divino quando leem o termo, ele esvaziou-se. E aqui eu vou abrir outro parênteses. A doutrina ariana, uma doutrina muito antiga, talvez tenha apegado-se a essa interpretação errada. O arianismo, né, é uma antiga doutrina cristã que nega a divindade de Cristo, que nega que Cristo não era Deus. Ou pelo menos a divindade plena de Cristo. Ele considera que Cristo era uma criação de Deus subordinada ao Pai e não coeterna com Ele. E aqui alguém sabe dizer se nós temos doutrinas atuais que seguem essa linha? Nós temos doutrinas atuais que seguem isso. Fechando o parênteses, eu não vou citar qual, depois se vocês quiserem a gente pode conversar sobre. Mas tem um teólogo britânico anglicano chamado N.T. Wright, ele é um especialista em Paulo, ele afirma o seguinte: a decisão de se tornar humano, percorrer o caminho da obediência ao plano da salvação, o caminho até a cruz, não foi no sentido de descontinuar a sua divindade, mas sim sobre o que realmente significa ser divino. Este é o verdadeiro sentido de quem Deus é. Ele é o Deus do amor altruísta, de entrega total de si mesmo, de caminho para a cruz, de servir. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu sirvo. E por isso ele é exaltado de sobremaneira. Ele é exaltado sobremaneira no verso 9. Porque ele faz aquilo que apenas Deus pode fazer. Nos resgatar. Nos dar a vida. Então a jornada até a cruz, ela não deve ser vista como algo que exigiu que ele deixasse de ser Deus, mas como a perfeita autoexpressão do que realmente é ser Deus. E foi dessa maneira que ele se revelou a nós. Todo mundo já ouviu a seguinte frase, ou pelo menos algo semelhante a isso. O ser humano tem um buraco dentro de si que só é do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Ou, de uma forma mais elegante, né? O ser humano tem um vazio dentro de si que apenas Deus pode preencher. E aqui eu já entro no nosso segundo tópico, né? Ele divino se revelou a nós. O ser humano sempre teve a necessidade de adorar algo, de buscar algo transcendente, de se apegar a algo que não é palpável, né? Hoje muitos se apegam à ciência, muitos se apegam ao conhecimento, e essa sensação de se aproximar de alguma divindade ou de alguma coisa fora do ser humano sempre foi inerente do ser humano. No decorrer da história, a religiosidade humana, ela sempre levou os olhos para os alto dos montes. Templos, lugares retirados para a paz interior, o autoconhecimento, né?
autoconhecimento espiritual. Eu creio que aqui alguns já foram em alguma vigília, no morro. Eu já fui. E isso aconteceu também com Israel. A gente pode olhar durante a história de Israel, temos até um salmo que agora eu não vou lembrar. Eleva os meus olhos para os montes, e reflito, de onde vai vir o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós temos em Israel o Monte Moriá, o Monte Sinai. O próprio Cristo subia em montes para se retirar para orar. Isso não é errado. Mas aqui tem uma distinção entre o cristianismo e o que a gente talvez chame de paganismo, né? No cristianismo, olha que maravilhoso, Deus desce. Deus desce. Êxodo no capítulo 25, no versículo 8, diz o seguinte: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Deus disse por intermédio de Moisés. Deus estava com o povo no deserto, nos vales, e isso era uma alusão do que viria a ser concretizado em Cristo, onde Jesus, Deus, desce para habitar plenamente com o seu povo. Emanuel, Deus conosco. No paganismo, o homem sobe ao monte para oferecer sacrifício aos deuses. E a realidade bíblica nos apresenta um Deus que desce ao vale para servir os homens e oferecer a si próprio como sacrifício. Que maravilhoso. O véu se rasgou, meus irmãos. Efésios afirma que temos livre, a carta de Efésios, né, afirma que temos livre acesso ao Pai. Mas porque Deus em Cristo, Jesus, ele veio e se revelou a nós. E nos mostrou a sua divindade. O que é realmente ser Deus. Quem é o verdadeiro Deus. Bom, nós falamos agora sobre a divindade de Cristo e como ele revelou essa divindade a nós. Voltando aqui, eu vou ler novamente esse trecho que a gente leu, de Filipenses, porque é um trecho muito lindo. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A NAA traz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou de Cristo Jesus, está certo. Na Almeida Revista e Atualizada traz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ter a mente de Cristo, o modo de pensar de Cristo, ou ainda o sentimento de Cristo. 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8 e 9, fala o seguinte: finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. E Filipenses, no capítulo 3, mais adiante desse trecho que nós lemos, fala o seguinte: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam diferente, também isso Deus revelará a vocês.
Mas o que é ter a mente de Cristo? O modo de pensar de Cristo? Será que nós todos temos que ter as mesmas convicções? Os mesmos entendimentos acerca de tudo, os mesmos pensamentos acerca de todas as coisas que permeiam a nossa vida? Eu gosto de futebol. Sempre gostei de jogar futebol. É um esporte que sempre me chamou. Mas talvez você não goste, nem se importe. Eu gosto de escutar rock, um estilo de música que eu gosto. Talvez você goste de música clássica ou samba, não sei. Mas eu acho que não é sobre isso, sobre essas coisas que Paulo está falando aqui. Em grego, a palavra que foi utilizada aqui, eu não gosto muito de utilizar, mas eu vou utilizar nesse ponto, esse conceito, é fronel, palavra que foi utilizada, e ela tem um sentido que leva algo além do que somente pensar. Leva o agir. São coisas aqui que a gente não tem como separar. Então não é sobre, às vezes, pensamentos intrusivos que nos rodeiam, pensamentos que nos invadem a nossa cabeça, que às vezes a gente nem quer e pede perdão para Deus. Deus, perdoe por ter pensado nisso. Não é sobre isso que ele está falando. Muito menos sobre isso, né? Se eu penso dessa forma, então eu ajo dessa forma. É sobre isso que ele está falando. Se eu tenho esse conceito de vida liberto pelo Espírito Santo, eu vou agir dessa forma. Faz parte do meu estilo de vida agora. O que me move, a minha forma de existir no mundo, é a atitude de Cristo. E por isso que eu gosto acho que é a NVI, acho que eu anotei até errado aqui. A NVI fala atitude. Tenham em vocês a mesma atitude de Cristo. Porque não é só pensar, é agir. E como que a gente sabe o que Cristo pensa? Pelo que ele fez? Como ele agiu nesse mundo? Como ele agiu com as outras pessoas que estavam à volta dele? Sabe, irmãos, é uma transformação que vem de dentro para fora pelo Espírito. Porque o Espírito nos impele a pensar dessa forma e nos capacita a agir dessa forma. E como que Cristo agiu? Pergunto de novo, né? Qual foi a atitude dele? Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Como seria nosso dia a dia se a gente pensasse dessa forma? Tudo que a gente tem de conceitos, de pensamentos ou de conquistas, vamos dizer assim. Como seria meu casamento, o nosso casamento, né? Nossa relação com os irmãos, se a gente pensasse dessa forma. Paulo, no capítulo 2 de Filipenses ainda, um pouco antes, ele fala o seguinte: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal, ou por vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E é sobre isso que ele está falando. Tenham o mesmo modo de pensar. Não queiram ser superiores. Não queiram ser superiores. Considere os outros superiores. Não queiram ser como os poderosos desse mundo que querem ser reconhecidos a qualquer custo. E aí, faço um link aqui. Não se conforme com o padrão desse mundo de glória e reconhecimento. Em Romanos 12, no versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sobre isso que é a renovação da mente, meus irmãos. Renovar a mente é tentar, enxergar, pensar como Cristo
pensa, ter a mente de Cristo e agir como Cristo age. Lavem os pés uns dos outros. Sirvam uns aos outros. Sejam suporte uns aos outros. E aí aqui a gente percebe esses mandamentos, vou usar esse termo, ou essas ordenanças, né? É sempre uns aos outros, é uma edificação mútua, não existe cristão sozinho. Por isso que é importante a gente participar de uma comunidade, a gente estar junto de uma comunidade, a gente pertencer a uma igreja, a gente se achegar ao irmão. Eu sei que muitas vezes, para quem está chegando, é difícil se enturmar, mas tenham paciência. Tenham paciência. Eu ouvi um relato de um pastor que dizia o seguinte, perguntaram para ele, pastor, eu cheguei na igreja, mas eu sou muito tímido, e as pessoas não vêm falar comigo, e aí eu não sei o que eu faço. Tenha paciência, fique junto. Deus vai dar o direcionamento para você se enturmar, para você participar realmente. E aí eu faço não vou usar esse termo, mas um puxão de orelha para quem é da igreja. Se achegue no irmão também. Acolha. Muitas vezes a gente está no nosso círculo, né? Mas acolha aqueles que estão chegando. Lavem os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros. Sejam suporte uns aos outros. É sempre uns aos outros. E isso aqui, meus irmãos, é desfrutar dos benefícios da salvação no aqui e no agora, como a gente viu na quarta-feira no estudo que o Rafa trouxe. A salvação nos dá benefícios. E esse é um dos benefícios da salvação no aqui e agora. Participar de um povo escolhido por Deus, onde uns aos outros se ajudam mutuamente, onde um é suporte ao outro. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino contracultural, subversivo que Deus trouxe a esse mundo, da qual a gente faz parte. A gente não está fora desse mundo aqui, mas a gente vive aqui como estrangeiro. Então a gente não pode se amoldar aos padrões desse mundo e renovar a nossa mente conforme o padrão do reino de Deus. É isso que a palavra fala. E isso também vai nos dar todo o contexto para aquilo que vem nos versículos seguintes. Ele diz o seguinte, né? Acho que é no 11 ou do 12. Assim como sempre obedeceram, desenvolvam a sua salvação, porque Deus quem efetua tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. E aqui, mais uma vez, eu acho que a NVI também acertou, porque ela não bota desenvolvam a sua salvação, mas ela coloca ponham em ação a salvação que vocês já receberam. E assim, nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é que os irmãos vivam em união, que a gente se suporte, que a gente não é se suporte no sentido de, tem que suportar aquele cara chato. Não, é ser suporte, meu irmão, é ajudar, é chorar com os que choram, se alegrar com os que cantam. Tem uma música que eu gosto muito do Fruto Sagrado que ela fala isso. Chorar com os que choram, se alegrar com os que cantam. É da vontade de Deus que a gente aja dessa forma. Que a gente tenha esse mesmo pensamento de amor e humildade. E o mais legal de tudo, assim, o mais incrível, é que quem coloca em nós esse querer agir é o Espírito Santo. Então, se você foi alcançado por Deus, você tem o Espírito Santo, você já tem esse querer agir. Porque você quer agir dessa forma. É algo natural de quem é do povo de Deus. E é Ele quem nos capacita a agir dessa forma também. Então, que a nossa oração seja, Deus, eu quero agir dessa forma, me capacita a agir dessa forma. Que eu esmurre o meu próprio corpo, como Paulo diz, agora não vou lembrar o versículo.
Sou muito ruim de lembrar versículo de cabeça. Mas que eu esmurre meu próprio corpo e que eu viva conforme esse querer que o Espírito colocou em mim. Que eu procure orar para isso, que eu procure viver dessa forma. A gente até conversou no estudo, né? Que eu haja conforme tudo dependesse de mim, mas que eu me dobre de joelho como tudo depende de Deus. Então vamos praticar essa palavra que a gente carrega e profere. O Evangelho, vamos praticar o Evangelho, meus irmãos. Porque o Espírito já está dentro de nós direcionando a isso. Ele nos dá esse direcionamento. Quando Deus se revelou fisicamente, Ele também revelou o seu padrão, seu exemplo, e pediu que nós seguíssemos o seu mandamento. E esse é o exemplo que Paulo carregava, né? E ele evidencia nesse trecho o exemplo de Cristo. E é o exemplo que Paulo pede para a gente seguir. Sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Isso é ter a mesma atitude de Cristo. Isso é pensar como Cristo pensa. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Alguns não gostam da tradução. Eu até conversei com a Thais. Eu não gosto muito dessa tradução, né, do que significa, mas é o significado cristão, é pequeno Cristo. Então, se a gente é cristão, a gente tem que agir como um pequeno Cristo. Como Cristo agia, como Cristo pensava. Essa é a mensagem do reino de Deus, onde o humilhado é exaltado. É o reino invertido. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série Stranger Things, meio estranha aquela série. Mas o reino de Deus é um reino invertido, é o mundo atual, só que invertido, meus irmãos. A gente não pode se acomodar a esses padrões de onde o maior é aquele que aparece, é aquele que tem o poder nas mãos. Não, no reino de Deus o maior é aquele que serve. Que está lá embaixo servindo, lavando os pés. E muitas vezes nem aparece aos nossos olhos. Mas pode ter certeza que Deus vê todas as coisas. Aquele que se revelou, ele veio como um homem, se esvaziou, deixou todo o seu direito de lado, tudo que ele tinha direito, porque para ele podia ficar lá, eu sou Deus, né? Ele tem todo o direito, mas ele mostrou o que é realmente ser Deus. Se fez servo, mas ele tem um nome que é sobre todo nome. E todo joelho se dobrará perante a majestade do Rei. E toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei. Quando você escuta isso, quando você lê isso, você se maravilha. Porque a gente pode perceber, os nossos governantes não são como eu queria, são injustos, a gente vê um monte de justiça perante aqueles que detêm o poder, mas, meu irmão, nosso reino não é aqui, nossa terra não é aqui. Um dia ele restaurará todas as coisas e ele governará com amor, justiça. E nós estaremos sendo seus súditos. O reino é uma forma de governo, onde quem governa é o rei. E o rei é Jesus Cristo. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso Deus também o exaltou de sobremaneira. E no final, para a glória de Deus Pai. Olha que adoração mútua que nós temos aqui na Trindade. A gente percebe que o Filho glorifica e exalta o Pai, e o Pai exalta o Filho. Existe uma adoração perfeita na Trindade. Uma para exaltar a outra. O Filho exalta o Pai exalta o Filho, e o Espírito Santo age para que nós o exaltemos. E em resposta ao que acontece nos céus aqui, nós devemos viver para considerarmos uns aos outros superiores. Novamente, Filipenses 2, no versículo 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os próprios interesses, mas também dos outros. E, meus irmãos, essa palavra é para mim também, principalmente. Que Deus me ajude a agir dessa forma. Nos ajude a agir dessa forma. Qual é o maior mandamento onde se resume a lei e os profetas, meus irmãos? Toda a lei, todos os profetas são resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma e entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sei que a palavra foi um pouco rápida, mas já para a gente já estamos finalizando. A gente vive assim hoje. Nós que somos chamados cristãos, que temos o Espírito Santo, que o Espírito nos impele a querer pensar dessa forma e nos capacita a agir dessa forma, porque é Ele que opera o querer e o realizar. Vivemos assim ou apontamos os defeitos, reclamamos? Que Deus tenha misericórdia de nós, sabe, irmãos? Que Deus quebrante o nosso coração para que a gente enxergue quão miserável a gente é. Que você seja, preste bem atenção, que você seja alguém que a pessoa que está no seu lado ou da sua frente possa confiar para se abrir, sabe? Que você seja a pessoa, que a pessoa que está do seu lado possa confiar para se abrir, contar suas dificuldades, sabe? Suas alegrias. Sem julgamento, sabe, irmão? A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para suportar um ao outro, se ajudar, uma ajuda mútua. Porque dessa forma você também pode encontrar alguém para fazer o mesmo. Seja essa pessoa, procure ser a pessoa onde a pessoa que está do seu lado possa se abrir, sabe? E você não receber aquilo já tentando apontar o caminho, a direção, ou julgando que está errado. Mas ajudar mesmo, mutuamente. Não, vamos lá, meu irmão, eu estou contigo. Eu sei que é difícil. Ou eu já passei por isso, ou eu passo por isso também. Vamos se ajudar. Sabe, meus irmãos, muitas vezes eu vejo no meio cristão um apontamento, um julgamento. E a pessoa ela não pode tropeçar porque ela está mais preocupada em não tropeçar porque os outros vão pensar do que não tropeçar para ajudar o outro.
Essa é a perfeita e boa e agradável vontade, que os irmãos ajudem uns aos outros, porque o Espírito Santo nos compele a fazer isso, nos capacita a fazer isso. Porque dessa forma a gente vai se fortalecer em Cristo, meu irmão. Pode ter certeza. Por isso que Deus estabeleceu a sua igreja. Porque não é só uma relação aqui, ó. Tem essa relação, mas tem uma relação aqui também. E para fechar, eu aprendi nesses anos de caminhada aqui que eu voltei aqui para a Igreja Batista, aprendi muita coisa. Eu aprendi que sempre que a gente for levar um estudo ou uma palavra, tentar resumir isso que foi falado em uma frase. Porque significa que você entendeu o que você queria passar. E a frase que... Essa frase, inclusive, eu acho que ela tem um autor, eu tentei procurar a referência, porque eu anotei ela há muito tempo, e eu acho que está num livro que eu tenho lá, mas eu meio que reescrevi aqui do meu jeito. Vamos descer do nosso pedestal de vaidade, de orgulho, vestir a camisa da humildade e ter a mesma atitude de Cristo. Por quê? O seu Espírito já nos conduziu a querer e Ele nos capacita a realizar. Que a gente possa refletir sobre essas palavras, sobre o que Cristo é, como Ele se revelou. Até uma vez eu conversei com meu pai não é cristão, ele é católico, mas conversando, por que Cristo veio, né? Ele veio para nos dar o exemplo de como a gente deve viver. Não, pai, não é sobre isso. Cristo não veio para isso. Cristo veio para nos salvar. Mas refletindo, Ele nos deixou o padrão depois que somos salvos em como a gente deve viver. Eu sei que é difícil, meu irmão. Eu sei que muitas vezes a gente vai falhar. Paulo fala, novamente, não sei qual é o versículo, mas a gente até comentou no estudo de quarta. O bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, ele me persegue, esse eu faço. Quem me livrará? Né? Cristo nos livrou. É difícil, mas, novamente, Ele colocou em nossa mente o querer e o realizar. E o padrão de Cristo é alto. Mas, um dia, aquele que começou a boa obra vai completá-la. Meus irmãos, eu não sei se eu fui claro com essa palavra, com essa pequena exposição. Eu poderia trazer aqui uma pregação expositiva, onde a gente debateria versículo a versículo, o que significa cada versículo, e tentando trazer uma aplicação. Mas esse trecho todo mostra um padrão do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Onde o maior é o menor, onde o humilhado no final será exaltado. Não porque eu vou me humilhar aqui para que Deus depois me exalte. Esse teu pensamento está errado, meu irmão. Não é isso. É servir. É o servo sofredor. Tem um livro que eu quero comprar, que eu não... O título do livro é bem interessante. É Como se tornar um cristão inútil. Porque nós somos servos. Era um servo inútil ou cristão inútil? Não lembro agora. Mas quero ler, quero dar uma olhada. Que nosso pensamento, nossa
nossa oração seja para que Deus nos capacite a servir com humildade, com respeito, com amor, para que o seu corpo, a igreja, seja mutuamente edificada. Amém. Deus, nosso Pai, nosso Senhor e nosso Rei, que essa palavra venha frutificar em nossos corações, Deus, e como cantamos, Deus, que o arrependimento no nosso coração venha trazer, Deus, frutos. Arrependidos estamos, Deus. Deus, traga arrependimento no meu coração de todo orgulho, Deus, de toda soberba. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, Deus, para que a gente venha servir a Tua igreja, o Teu povo, o nosso irmão, Pai amado. Que a gente possa se fortalecer mutuamente, Deus amado, em amor. Em nome de Jesus, nos capacita, nos orienta, Deus, porque o Teu Espírito é que opera o querer e o realizar, Pai amado. E que a nossa oração, Deus, seja essa, Deus. Quebra o orgulho, quebra a soberba em nosso coração. Quebra, sabe, Deus, todo o sentimento de vaidade, Deus amado. E que possamos reconhecer em nosso irmão alguém superiores a nós mesmos. Não porque é maior ou por causa disso ou aquilo, Pai. Mas porque Teu mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos, Pai. E a gente sempre quer o melhor para nós. Então que a gente venha querer o melhor para o nosso irmão também. Aquele que está do nosso lado, Pai amado. Em nome de Jesus, nos capacita, nos orienta, Deus. Que essa semana, sabe, Deus, seja uma semana de reflexão sobre tudo isso que foi dito, Pai amado. Que o Senhor traga no nosso coração, Deus, quebrantamento. Para que essa igreja realmente glorifique o Teu nome nas ações, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém.